Mateus, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Oremos. Pai Santo, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus, entramos em Tua presença em oração. Estamos gratos, Senhor, por estarmos aqui nesse culto em comunhão uns com os outros e com o Senhor. E agora estamos com a Tua palavra aberta e pedimos que o Senhor, por graça, misericórdia e amor para conosco, nos abençoe mais uma vez, nos iluminando com o Teu Espírito Santo e falando ao coração de cada um de nós, conforme a necessidade nossa e a Tua vontade para conosco. E que assim seja em cada igreja que estiver reunida nesse momento e que junto conosco compõe o corpo de Cristo aqui na terra. Que o Senhor abençoe seus cultos e suas pregações, trabalhos com crianças, adolescentes nesse momento. Que tudo seja para a Tua honra e glória e para o nosso bem. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se? Cristãos, os cidadãos de dois mundos ou de dois reinos. Nós vimos que essas 9 bem-aventuranças, para mim, eu classifico como 9 bem-aventuranças. Tem alguns pastores e comentaristas bíblicos que dizem que são só 8 bem-aventuranças. Mas eu conto ali, eu vejo 9. Nas duas últimas ali, eu vejo distinção entre essas duas aí, os perseguidos e os injuriados. Então, muitos colocam essas duas aí como sendo uma só. Então, para mim, são 9 bem-aventuranças. Então, nós já vimos que seja 8, seja 9, nós vimos que elas compõem o primeiro ponto de uma pregação do Senhor Jesus, que é das mais chocantes. É a primeira pregação pública dele nesse formato, e quando ele pregou, ele chocou quem ouviu. A multidão ficou chocada, horrorizada. Muitos, a partir daquele momento ali, já tinham um pé atrás com ele, em segui-lo. Depois nós vamos vê-lo pregando lá em João, capítulo 6. E quando você lê o que ele está pregando ali, o que ele pregou ali, você não entende muito bem, se não prestar muita atenção, por que no final eles vão embora. A ponto de reduzir drasticamente aquela multidão. E Cristo fala para os apóstolos, para os discípulos mais chegados dele, ele pergunta para eles: vocês também vão se retirar? E é aí que vem a famosa resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E quando você olha lá, ele não está brigando com o povo, proibindo de usar esse tipo de roupa, de fazer isso, de fazer aquilo. Ele não está falando nada disso. É basicamente nesse mesmo rumo aqui, do conteúdo da pregação do Sermão do Monte. E por que chocou tanto assim? Nós já vimos também que é por causa da expectativa do reino messiânico que eles tinham, que Deus prometeu para Israel. O reino, e era um reino de glória, do Messias e do próprio reino. E era um reino abrangente, a promessa de um reino, e de um reino abrangente, que não é só de Israel. Eles estavam esperando Cristo subjugar, não era só Roma. Não era só tirar o poder do César e ficar com Cristo. É tirar o poder de todas as autoridades do mundo e só o Messias ficar com o poder de governo mundial. Era isso que eles estavam esperando. E o Senhor Jesus, então, prega e choca eles. Eles estão esperando felicidade através do reino. Quando chegar o reino, nós vamos ter comida, bebida, segurança, vamos ter dinheiro, uma vida mais confortável, vamos ter domínio mundial, todas as nações nos respeitarão, e aí a nossa vida vai ser diferente. E vem o Senhor e anuncia para eles: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e agora bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas bem-aventurado não é quem tem muito alimento, bem-aventurado aí é quem tem fome e sede.
Então esse tipo de pregação para eles não vai fazendo muito sentido. Na caixinha teológica deles, o Messias não está se encaixando. Eles, como nós vimos domingo passado, o que eles podiam pensar e comentar um com o outro? Eles podiam pensar, mas esse Messias aí, se ele fizesse exército de homens chorões, os que choram, nós não vamos conquistar coisa nenhuma. Nós vamos ser vencidos, nós não vamos ter força para lutar, não vamos ter coragem. Ele não vai conseguir os homens guerreiros da nação, não. Os zelotes não vão seguir ele, não. Por desse jeito aí. Então eles ficam chocados por causa dessas coisas aí. E por que hoje continua chocando quem ouve esse sermão? A Bíblia, de uma forma geral, mas falando especificamente do Sermão da Montanha. Por causa que a expectativa em relação a Cristo é a mesma deles, hoje. Principalmente nesse advento moderno do chamado povo evangélico, principalmente aqui no Brasil. Qual a expectativa? Muitas vezes é muito comum você ouvir pregadores em nome de Cristo fazendo promessas. Venham a Cristo, a sua vida vai mudar, seu casamento vai melhorar, seu filho vai deixar as drogas, bandido não vai entrar em sua casa, a doença não vai pegar você, nenhum mal chegará à sua tenda. Você veio para ser cabeça e não cauda. E por aí vai. Você tem que ser a mesma expectativa do tempo deles. É riqueza, saúde, fama, liberdade total. Ninguém vai se meter comigo, ninguém fala nada para mim, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso. A expectativa é a mesma. E viver nessa libertinagem, né? E vem o rei e prega esse sermão do monte aí com esse conteúdo todo. E isso desanima eles completamente. Da mesma forma que quando ele morreu, ele chocou todo mundo. Eles desanimaram. Os apóstolos mesmo, liderados por quem? Por Pedro. Abandona a fé deles, fala, vamos voltar à nossa vida antiga de pescadores. E Pedro nem vai mais para a vida com os apóstolos. Ele fica fugido, né? Ele fica foragido, escondido em casa, porque ele negou Cristo. E agora, como que vai ser? Ele morreu. E essa vergonha agora, o que o povo pensa de mim? Que os outros apóstolos, os discípulos... E fica todo mundo frustrado. Os discípulos no caminho de Emaús, ele morreu, era a nossa esperança, que fosse o Messias, tudo ia se cumprir agora. E não aconteceu nada disso. Por isso que choca. E continua chocando. Então, como eu falo sempre, você está preparado para mais um choque de realidade do que é ser cristão, do que é ser crente. Então vamos para essa quarta bem-aventurança. Os cidadãos famintos e sedentos do reino de Cristo. Agora aqui, ele fala no versículo 6 sobre as necessidades básicas do ser humano. Quais são as necessidades básicas e fundamentais do ser humano? Comer e beber. Se nós não nos alimentarmos, que é o comer, nós vamos morrer, nós vamos ficando fracos, vamos ficando doentes e vamos para a sepultura. E se nós não bebermos água, da mesma forma. Então a água e a alimentação é um símbolo da vida. Porque se isso faltar para nós, nós vamos morrer. Mas obviamente, ele não está falando dessa comida e dessa bebida física. Ele está usando isso como uma ilustração, como ele vem fazendo aqui também. Qual é essa fome e sede que o cristão, o cidadão do reino de Cristo, ele precisa ter para fazer parte desse reino, para entrar no reino? É só isso, é só ter fome e sede, é só deixar de comer um pouquinho mais no dia e beber pouca água, aí você vai ficar com sede e com fome, né? É isso que ele está falando? Não é. É uma outra coisa que ele fala aqui. Que justiça que é essa? Fome e sede de quê? De justiça. Então que justiça que é? Olha aí no capítulo 6, versículo 33. Isso ajuda a gente a entender.
Que justiça que é que o cristão precisa ter fome e sede dela? Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e sua justiça. Do que ele está falando? Do reino dele. O que tem que buscar? Ter sede e fome? A sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que? As coisas básicas. Comer, beber, ter o que vestir, onde morar. As coisas básicas da vida. Então entre em conexão com ele, se submeta a ele, tenha sede e fome dessa justiça dele, e você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado para Deus. Não é para o mundo aqui, para nós mesmos. É para Deus. Deus vai nos ver como pessoas abençoadas. Recebemos essas bênçãos deles, né? Daí, bem-aventurados. Então isso é a marca, essa justiça é a marca registrada do salvo. Lembra quando Cristo fala, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, vocês não têm vantagem nenhuma sobre os perdidos. É dessa justiça aí que ele está falando. Então, que justiça nós precisamos ansiar, que é essa marca registrada dos salvos? Eu estava vendo o comentário de John Stott. Ele diz que essa justiça, ela aborda, ela alcança, abrange aí 3 áreas da vida do crente. Ele está falando da justiça legal, da justiça moral e da justiça social. O que é isso? Trocando em miúdos. A justiça moral, segundo ele, eu concordo com ele, trata-se do relacionamento com Deus, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito. É a justiça imputada. Por quê? Porque todo ser humano nasce condenado. Nasce morto em delito e pecado. Tem muitos crentes que não gostam dessa ideia, dessa doutrina, que o crente está morto em delito e pecado. Não, o crente não morreu, ele não perdeu a sua capacidade total de voltar para Deus. Mas não é o que Cristo fala. O que Cristo promete, que nós lemos aqui na celebração da ceia, lá em João 6. O que ele promete? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida. Oh, mas ele já não é vivo, então por que ele vai ter vida através de Cristo? Não, ele vai ter vida porque ele não está vivo para Deus. Ele está morto em delito e pecado e condenado. Eu dou vida eterna. Mas eu estou vivo já. Ele está falando espiritualmente. Está todo mundo morto em delito e pecado. Todo mundo nasce desse jeito. E precisa ser justificado. E nós não podemos justificar a nós mesmos. Com religião, com obra, com desempenho, com a nossa performance cristã. Nada disso impressiona Deus. Nós precisamos da graça, da misericórdia dele para nós. Que ele nos declare justo, que a maior autoridade do universo, o maior juiz, nos absolva. E como que ele faz isso? Através de Cristo. Então, quando o pecador passa por aquela primeira bem-aventurança que nós já vimos, ele entende que ele é um miserável e precisa de Cristo, precisa de um Salvador, e vai a Cristo, a justiça de Cristo é imputada para ele. Então, essa é a primeira justiça legal que Cristo está falando. Você tem que ter fome e sede disso. Você tem que pregar isso para os outros, viver isso todo dia, estar meditando no Evangelho todo dia. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado em toda a igreja, num culto coletivo como esse. Mas a maioria não são salvos? São, mas nós precisamos ouvir o Evangelho. Por isso que Deus está repetindo para nós. Não é só o incrédulo, não. Nós também precisamos de ouvir essas verdades aí. Senão nós vamos virando religiosos. E achando que estamos muito bem na fita com Deus, que Ele tem que nos aplaudir e nos agradecer por fazer isso e aquilo para Ele. Então nós precisamos entender essa justiça imputada. Se você não tem Cristo, você não tem essa justiça aplicada a você, imputada, colocada em você por Deus. Nós precisamos dessa justiça. Segundo John Stott, a segunda área é a justiça moral, que é a justiça implantada. Que justiça que é essa? Nós fomos a Cristo,
recebemos a Ele como nosso pagamento, nosso sacrifício. Deus nos declarou justos e imputou em nós a justiça. E agora, essa justiça vai funcionar, operar no nosso caráter de pessoa, como pessoa agora. Em que sentido? Nós não vamos mais querer pecar. Nós vamos fugir do pecado. Tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que ofende o Senhor, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, seja em comportamento, em palavras, em atitudes, de qualquer forma, qualquer coisa, no casamento, no trabalho, na escola, no lazer, em todas as áreas. Eu não quero mais pecar. Eu quero agradar a Deus. Ele mudou o meu caráter. Ele colocou agora em nós um desejo por santidade, não mais um prazer em pecado como era antes. O crente não tem mais prazer no pecado. Ele tem prazer em buscar santidade, em fugir do pecado e abominar tudo que é pecado. Então isso aí vai fazer a mudança, a transformação radical, as novas criaturas que Paulo vai falar em 2 Coríntios. É essa mudança, essa regeneração, essa justiça imputada em nós, que nos justifica diante do Pai, é que faz a gente ser o que nós somos, em público e em secreto. Como você é em secreto? Como que eu sou? Quando você está sozinho em casa ou em qualquer outro lugar, com o celular na mão, internet veloz, à disposição, o que você acessa? O que você assiste? O que você vê? O que agrada o seu coração? Você vai assistir alguma coisa. O que agrada o seu coração mais do que qualquer coisa? Que tipo de moda que você aprova, que você reprova? Que tipo de vocabulário você pratica? Isso, o crente verdadeiro tem um caráter diferente de todos os outros incrédulos. Porque ele vai ter essa luta interior que ninguém vê. Ele vai lutar, como um professor de teologia falava no seminário, o maior campo de guerra do mundo não é no Oriente Médio, é no coração do crente. Ele lutando para não pecar, lutando para agradar a Deus. E o tempo todo ele se vê falhando. E é pedido de perdão todo dia, o dia todo, em muitas áreas, e é isso que nos santifica. Se não existe isso em você, analisa a sua salvação. Se você gosta do mundo, das coisas do mundo, tem prazer nisso, se delicia, se banqueteia com isso, analisa a sua salvação. O seu comportamento, analise. É um comportamento de cristão ou de ímpio? Analise conversão. Porque só a conversão pode nos dar isso. Só Cristo como Salvador na nossa vida, para valer, é que pode nos dar isso. Pais, não coloca isso nos filhos, como gostaríamos de fazer, não é? Não colocamos isso nos netos, sobrinhos, primos, melhores amigos, vizinhos, colegas de escola, de time, de futebol, de vôlei. Não temos como fazer isso. É só rendição a Cristo. E ele ser regenerado por ele. Aí vai ter uma mudança. E a terceira área dessa justiça, que é onde ela abrange, segundo John Stott, é o relacionamento com o próximo. É quando é a justiça social, nosso relacionamento com o próximo. Aonde começa isso? Com o estranho? Com o estranho é mais de boa, não é? A gente encontra com alguém aí no avião, no ônibus, na clínica, numa instituição pública, vamos resolver qualquer coisa, começa a conversar com alguém ali e a conversa flui. Legal, não é? Educada, respeitosa, polida. Mas que tal em casa? Como que é? As conversas do marido com a esposa e vice-versa, os pais com os filhos com os pais. Como que é essa conversa? E depois, nas outras áreas da nossa vida, na escola, no trabalho, na igreja local, como que é o nosso relacionamento, o tratamento que nós temos uns com os outros? Se tiver a justiça de Cristo imputada no nosso coração, isso vai mudar o nosso relacionamento, o nosso comportamento.
Nós fomos amansados pelo Espírito Santo. Lembra que nós já falamos sobre isso? Nós somos animais ferozes na nossa natureza. Mas quando nós nos rendemos a Cristo de verdade, Ele coloca o Espírito Santo habitando no nosso corpo. E agora, é do meu jeito, ninguém manda em mim. Manda sim, se você é crente, manda. Quem? Deus manda. E as autoridades que Ele colocou sobre nós, quem são elas? Todas as autoridades que estão sobre nós. Os pais, os oficiais da igreja, as autoridades civis e militares, todas elas. Nós vamos obedecer, sim, como o Senhor obedecia. E Ele nos manda isso. Se não vai obedecer, não está no reino dele. Simples assim. Está iludido. Pode estar numa igreja, num hall de membros, mas não está no reino de Cristo. Se acontecer o arrebatamento agora, vai ficar. E não é porque faz essas coisas que vai ficar, é porque nunca se rendeu a Ele. É por isso, faz essas coisas porque nunca se rendeu a Ele. Então a vida do crente, ela começa a mudar socialmente também. Você começa a se preocupar com as pessoas. Mas não é preocupar assim com ir lá na Cracolândia e querer levar todo mundo para casa e resolver o problema deles todo, não vai conseguir. 90% deles estão ali porque querem. Eles têm família, tinham trabalho, mas optaram por aquilo ali. E mesmo que você pegar ele e levar para casa, a primeira oportunidade que tiver vai voltar e vai para lá de novo. Não vai resolver, não é disso aí. É uma justiça mais abrangente. É uma justiça olhando para o mundo com as lentes de Deus. Buscando essa justiça que Deus está querendo também para nós. E no mundo ela não existe, ela só é conversa, ela só é falada. Ela só é verbal, mas ela não é praticada. Alguns exemplos aqui. No mundo dos homens, campeia a injustiça. Corrupção. Existe corrupção no mundo? Existe, na família, no trabalho, na escola, em todo lugar tem corrupção. A política do toma lá, dá cá. Existe muita violência. A pessoa, um cara aí, um homem, né? Aborda um adolescente, uma mulher, e outro homem também, toma tudo dele. É uma coisa mais violenta do que isso? Tira tudo dele? Qual o direito que ele tem de fazer isso? Absolutamente nenhum. Mas ele faz. E o que acontece na maioria das vezes? Nada. Não acontece nada. E o cristão, ele começa a sofrer com isso. Lembra do chorar? Chorar por causa dos pecados? Você olha para isso e você sente. Eu já falei para os irmãos aqui uma coisa que eu não gosto de ver. De vez em quando aparece lá na internet, você está vendo lá, de repente aparece um videozinho desse de predadores, animais predadores, já viu? Aí vem um leão lá, uma onça, um tigre, pula numa zebra e começa a mastigar ela, arrancar pedaço dela viva. O que o mundo fala? Não, isso é assim mesmo, é a natureza, a lei do mais forte. Por que Deus deixou isso para nós? Para nos lembrar, o salário do pecado é morte. Sabe por que isso está acontecendo? Por causa do pecado da humanidade. Por causa do pecado humano. Os animais não eram assim, não. E no reino de Cristo, quando ele vier literalmente, fisicamente na terra, político, ele não vai ter isso. Ele vai mudar tudo isso. Os animais não vão fazer isso uns com os outros. Então, no mundo, é desse jeito aí, muito violento. O justo é preso e o bandido é solto. Já viu isso acontecer ou não? Em todas as esferas da vida. Dos mais ricos, dos mais ou menos ricos, dos menos ricos, dos pobres, dos mendigos, de todo mundo. O mendigo mais forte bate no mais fraco. O mendigo mais forte toma tudo do mais fraco ali. Por quê? Porque o mundo é assim, não tem justiça nenhuma. No mundo é só conversa e todo mundo protegendo. Sentenças compradas, já viu isso? Aonde bandidos compram sentenças de juízes letrados, cultos, que conhecem a Constituição melhor do que ninguém e que deviam estar aplicando ela do jeito que ela prevê mesmo, que tem a ideia da Constituição.
Ele devia estar zelando por isso, mas não está. Ele está vendendo. Vendendo vereditos. Por quê? Por causa da corrupção, falta de justiça. Então o mundo tem injustiça. O mais rico fica mais rico. As autoridades vão se empoderando cada vez mais. Cada vez mais poder para elas. E o povão? O povão mais oprimido, mais sofrido, menos protegido, passando necessidades. E o crente? Você não está nem aí para isso. Tudo normal, igual no mundo animal. Um matar o outro, aí está tudo normal. Não tem problema, é assim mesmo. A lei é o mundo do mais forte, né? Quem pode mais chora menos e vamos embora. Mas não é isso. O crente não é assim. O crente é diferente. E no mundo dos homens, a política não tem a visão estadista. Eu já falei aqui, vou explicar de novo a diferença entre um estadista e um político. Qual que é? Eu vou escolher candidato daqui a uns dias, né? Vou ter que escolher candidatos. Quem gosta, é a coisa mais maravilhosa do mundo, você escolher um político para você dar seu voto? Não é. O que você vai escolher? Eu vou escolher um estadista. Político. Não, eu estou fora de político. Político é assim, ó. Tem 10 anos que eu estou em Uberlândia, não conheço algumas pessoas. Aí quando é época de política, eles vêm para o culto. Por quê? Porque ele quer barganhar com a gente. E o estadista? Qual a diferença do estadista? O estadista, ele quer o bem para a nação. Ele não quer o bem para o grupo dele. Eu não vou votar num cara ou numa mulher só porque é cristã, evangélica, não. Porque ela vai governar só os cristãos e os evangélicos? Essa pessoa? Não, ela vai governar todas as classes. E se ela não fizer isso, essa pessoa não fizer isso, todo mundo vai sofrer. Todas as áreas. Não, vou votar nesse político porque ele é a favor dos trabalhadores. Aí vota e faz lei só para o trabalhador, acabando com os empresários. As empresas começam a fechar. Cadê os trabalhadores agora? Por quê? Porque ele não soube administrar. Ele não vai governar só para um grupo. Ele vai governar para todo mundo. Então ele tem que olhar o plano dele, o projeto dele, ver se é executável, se ele tem essa visão. Político, ele puxa a sardinha para o partido dele, ele vai votar conforme o partido dele manda. E o estadista? Ele não vai puxar a sardinha para ele, para a família dele, ele vai ver a situação da nação, da cidade onde ele está. E ele vai procurar fazer o melhor para todo mundo. Ele vai conseguir 100%? Não vai. Por quê? Os outros não vão deixar. Porque os outros querem direitos. Sabe esse negócio assim, ó, vamos fazer uma lei para que as pessoas negras tenham mais facilidade para entrar na universidade. Por quê? O que a cor da pele tem a ver com isso? Não, o que o Estado tem que fazer é dar uma condição de todo mundo ter conhecimento. E ir para a escola boa, que ensina matemática, geografia, português, para todo mundo no mesmo nível. E ele vai ficar apto para competir com todos os estudantes. É isso que o Estado tem que fazer. E não criar uma facilidade só por causa da cor da pele, porque a pessoa escolheu essa ou aquela prática sexual, aí tem que ter direitos privilegiados. Isso é justiça? Não pode ser desse jeito. Então o cristão, ele olha para essas coisas. Quando o Senhor Jesus governar, não vai ser desse jeito que a gente vê hoje aí. Vai ser completamente diferente. Então ele precisa ter cuidado com essas coisas aí, né? Essas políticas de grupo, né? E tem muita opressão. Não tem justiça. E outra coisa que mostra na sociedade muita falta de visão de justiça, o que é? A venda de voto. O candidato fala, a pessoa fala, se você fizer isso ou aquilo para mim ou para minha família, aí eu dou meu voto para você. Isso desculpa a palavra, é um idiota fazer isso. O político nunca vai respeitar ele nunca vai poder cobrar nada de quem ele votou, ele foi comprado aí. E muito barato. Muito egoísta. Vendo só o lado dele, o benefício dele.
Não, eu queria isso aí para todo mundo, para a sociedade toda, igual. Mas não existe, né? Então o crente, ele tem sede e fome de justiça, mas da justiça verdadeira. Irmãos, desde os Césares romanos, que os cristãos têm uma postura do jeito que Deus gosta na sociedade. Ou pelo menos tentam fazer isso, desde os Césares. Quem denunciava os pecados daquele povo? Quem que falava lá para o Pilatos e a Herodias? O que vocês estão fazendo é pecado contra Deus. Parem com isso. Deus odeia vocês por causa disso aí. Quem que falava para eles? Os outros políticos? Não, João Batista, crente. O que aconteceu com ele? Foi decapitado por causa disso. Mas ele denunciava aquelas festas e os outros cristãos também. Por que o Império Romano, no geral, não gostava da igreja, dos crentes? Por causa disso, eles não apoiavam aquele tipo de vida, daquelas injustiças, aqueles roubos, impostos extorsivos. Eles não aprovavam nada daquilo. Não eram impostos. Toda sociedade tem que ter um tipo de renda para fazer as coisas que precisa. O Estado, como que ele consegue? Com imposto. Isso é certo. O problema é o quanto que eles arrecadam, como eles arrecadam e em que eles aplicam. Que é em quase nada. A maioria aplica para eles mesmos. E para o povo? Quase nada. Dá migalhas. A filosofia do Hitler. Qual que era a doutrina política do Hitler? Ele usava galinha como exemplo. Ele falava assim, pega uma galinha, molha ela tudo, quase mata ela afogada, arranca as penas dela, bate nela e ela corre de você. Você pega uma mão de milho e joga, ela vem comer na sua mão. De novo. É o que os políticos fazem com a maioria dos cidadãos. Dá uma migalha para eles e eles vêm comer na mão deles todo 4 anos. E come na mão deles. Não são aquelas pessoas assim, olha, eu votei em você. Mas porque você fez isso, isso e isso aqui, eu não voto mais em você e vou fazer campanha contra você. É assim que o crente tem que ser. Por quê? Porque o compromisso dele não é com essa pessoa, com esse partido, é com a coisa toda. Como Deus vê. Ele está procurando ver como Deus vê também. O John Wesley e o Wilberforce, eles combateram a escravidão na Inglaterra, em todo o Reino Unido. E foram perseguidos por causa disso. Martin Luther King, um pastor batista, pregou, denunciou a segregação racial nos Estados Unidos da América do Norte. E no ano de 1968 ele foi assassinado por causa disso. Isso é ser crente numa sociedade. Não é ele fechar o olho e falar, não, isso é porque Deus quer que seja assim, então não vamos fazer nada, não. Ele participa, ele denuncia, ele se expõe. Mas não é agredindo ninguém, matando, pegando em arma, é do jeito bíblico. O discípulo do rei tem que sentir sede e fome de justiça, mas a justiça de Deus. Ele precisa disso. Qual é a intensidade dessa fome que nós precisamos ter por essa justiça? Essa expressão aí, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ela significa uma fome muito forte. Por exemplo, é provável que algum de vocês aqui esteja com fome agora, né? Talvez quem está perto aí está ouvindo a barriga roncar, não é? Fazendo barulho, é porque eu estou com fome. Comeu faz muito tempo. Está com fome agora. Parece que vai morrer, não é? Mas sabe uma coisa que eu descobri quando eu estava preparando essa mensagem, estudando essas coisas? Comentei com o Raimundo, eu pensava que eu tinha passado fome na vida, mas eu nunca passei fome. Eu não sei o que é sentir fome, essa que o Cristo está falando aqui. Ó. Eu não me lembro, graças a Deus por isso, nós tivemos uma infância pobre aqui em Uberaba, mas eu não lembro de passar um dia sem comer nada. Sempre tinha alguma coisa para comer. E se não comesse num dia, eu sabia que em mais um dia ou dois eu ia ter comida. Eu ia comer. Eu não ia morrer de fome. Mas parecia que ia. Então hoje, quando você está andando por aí,
ficou muito tempo sem comer, você sente fome. A gente fala que está com fome, não é? E é. Mas não é essa fome que ele está falando aqui. Quando você tem uma oportunidade, você pega um dinheiro ou um cartão de crédito, ou vai lá numa lanchonete, compra alguma coisa, ou uma fruta, e come e a fome passa. Toma um suco, bebe uma água, ficou tudo normal de novo. Até esquece que sentiu fome há um tempo atrás, não é? Agora, se passar 2 dias sem comer, aí eu já ouvi testemunho de pessoas que já ficaram até uma semana sem ter o que comer, não tinham nada para comer. Procure fazer uma pesquisa sobre algumas pessoas no Rio Grande do Sul hoje. Como que eles estão exatamente agora? Uns 15 dias sem comer, nada. E nós? Preocupados com isso? Não, nem lembra disso. E o cristão, é isso que é ser crente? Não é. Eles estão passando fome, muito mais do que nós. Só que é fome de coisa material, né? De comida e bebida normal. A fome que Cristo está falando aqui em Mateus 5 é a fome que os miseráveis e excluídos de Israel sentiam. E sabe por que eles eram miseráveis e excluídos? Não é porque eles optaram por usar droga, não é porque eles optaram por usar bebida alcoólica, não é porque eles optaram por não trabalhar e ficar por aí pedindo, enchendo as paciências de quem está trabalhando e tentando sobreviver. Não era por isso. É porque eles viviam debaixo de um regime opressor, que não fazia muita coisa por eles. O país já não era lá muita coisa, um país onde a maior parte dele é deserto. E eles não tinham mesmo o que comer. E muitos deles invadiam armazém, invadia casa para pegar coisa para comer, mas era de fome mesmo, não era de vagabundagem não, como hoje. Tem a política que protege tudo isso aí. Fazer leis para beneficiar esse povo todo aí, como assim? E lei para quem trabalha mesmo? Aí não tem lei para isso, quase. Então é invertido. Então Cristo está falando daquelas pessoas desesperadas por comida e bebida. Que se ele visse uma oportunidade que ele pudesse pegar, ele ia lá e pegava e comia. Podia prender ele, bater nele, levar ele para morrer, ele não estava nem aí. A preocupação dele era a fome que ele estava sentindo. É essa fome que Cristo está falando aqui, que nós devemos ter. Ilustrando isso melhor, no ano de 1972, um voo saiu de Montevidéu, no Uruguai. Doeu agora falar esse nome, não doeu? Uruguai. Mas o avião saiu lá do Uruguai, de Montevidéu, para ir até Santiago do Chile, levando um grupo de um time amador de rugby, que chama. Então eles saíram em 45 pessoas a bordo. Era o time de rugby, mais os familiares deles, de um colégio lá, mais uma turma de amigos deles e a tripulação, num voo fretado. Quando eles estavam sobrevoando os Andes, a Cordilheira dos Andes, por causa de complicações climáticas e falhas dos pilotos, eles bateram na montanha gelada e o avião caiu. Quanto que eles eram? 45 pessoas a bordo. Na queda, na pancada, morreram 13 deles. Depois de 2 dias, morreram mais 5. Tem um filme antigo, acho que é o primeiro que foi feito contando essa história, chama Sobreviventes dos Andes. Mas quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei sabendo que a Netflix está gravando. E tem um outro filme, se não me engano, chama Impossível, que conta essa história aqui também. Então eles foram morrendo aos poucos, e eles, quando sobreviveram, isso é contado pelos sobreviventes. Eles falam o seguinte: quando nós caímos e não morremos, nós ficamos muito felizes, gritamos, fizemos uma festa, choramos pelos que morreram, mas nós não morremos. Mas eles falam que depois de 3, 4 dias, a alegria por não ter morrido foi sendo substituída pelo desespero da fome. Nós não morremos na queda, mas nós vamos morrer de fome. Não tinha nada para comer.
temperatura mais ou menos 35 graus negativos. E tudo que eles tinham era a fuselagem do avião que sobrou para se proteger. Eles contam que eles se agarravam à noite para esquentar, para dormir, para sobreviver. Tudo que eles levaram, que tinha de comida no avião, que a tripulação levou e alguns passageiros, acabaram-se em 3 dias. E não tinha vegetação por perto e nem animais para eles tentar matar e comer. Lá não tinha urso polar, até porque lá não é polar, né? Não é nem um polo lá. Porque numa situação como eles contam, você vai lendo, você fala, se esse cara visse um urso polar, ele partia para cima do urso polar para tentar matar ele para comer. De desespero para comer. O que eles fizeram nesse desespero? Não tinha nada para comer. A água ainda se virava com a neve, né? Mas e comida? Eles começaram a comer o avião, pegar algumas coisas da fuselagem e tentar comer. Rasgaram as almofadas e tentavam comer o revestimento dela e o algodão que tinha por dentro. O que aconteceu? Ficaram doentes. Quase morreram quem fez isso. E alguns morreram. E o tempo foi passando, esse desespero. Teve um deles, o capitão dessa equipe, quando ele morreu, eles falaram que ele pesava 26 quilos. Dá para imaginar? Um homem de 1,80 m pesando 26 quilos? O que ele pensava? Só em comida. Tudo que dominava a existência dele era a fome. Tudo que ele queria era comer alguma coisa. E aí eles contam que começou a surgir uns pensamentos tenebrosos neles. Nós vamos morrer. Aí um deles falou assim, olha, eu acho que nós devíamos comer os cadáveres. Dá para imaginar? Não, nós estamos ficando loucos. Nós viramos animais, nós vamos comer ser humano agora. Nós não somos animais, nós somos humanos. São nossos amigos, nossos parentes. Mas a fome fala mais alto. Se nós não comermos ele, nós vamos ficar igual a eles, nós vamos morrer também. Parece que eles relutaram 2 dias com essa ideia. Mas depois eles decidiram comer os cadáveres. E comeram. Foi o que manteve eles vivos. Quase 3 meses depois, eles saíram de lá, né? Depois que esse capitão morreu, aí, o capitão do time morreu, que era um tipo de líder deles, e a temperatura deu uma amenizada, eles saíram e andaram, coisa que alpinista não faria, 30 quilômetros até achar um povoado. 2 deles. Aí a Força Aérea do Chile foi lá e resgatou 16 sobreviventes. E eles contam essa história. E quando eu li o livro que um deles escreveu, eu falo, até hoje eu não consigo dormir direito. Lembrando dessa cena. E com essa culpa na cabeça, eu comi um ser humano. Eu me alimentei de um ser humano. Você já passou fome na vida? Por isso que eu falei, eu nunca passei fome. De desesperar, assim, eu vou invadir o supermercado ali, vou pegar uma comida e vou comer. Eles vão te prender, que prenda. Vão te matar, que mate. Não tem nada mais a perder. Entende o que Cristo está falando? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você tem isso pelas coisas de Deus? Quando nós não nos alimentamos, nós ficamos doentes, não ficamos? O que a gente faz se a gente se alimentar só uma vez na semana, no dia e mal? Nós vamos adoecendo, não vamos? O que acontece se a gente se alimentar só uma vez por semana? Nós vamos adoecer. Vamos dar inanição, inapetência. O que é inapetência? Você perde a vontade de comer. Você vê a comida, você sabe que ela é gostosa, mas você não quer comer mais. Aquele cheiro da comida que, não, eu quero, agora eu vou comer. Você cheira, não quero não. Está doente, está com inapetência. Isso não é normal para uma pessoa viva. Você tem essa sede pelas coisas de Deus? Mas vamos lá, tem crente que como que ele é? Ele não lê Bíblia em casa, ele não ora, ele não medita, ele não procura frequentar os cultos, ele não entende como que o propósito de Deus para o culto coletivo.
Ele vai em um culto por semana e olhe lá. Como que é a vida espiritual desse crente? Do jeito que ele se alimenta. Um caos. Ele pensa que está bem. Você fala para essa pessoa, não, você tem que comer, você está doente. O que ele fala? Não, não quero comer não, estou bem. Estou trabalhando, estou andando. Mas você está doente. Ele não sabe mais que está doente. E os resultados você vê na prática, né? Às vezes eu participo de concursos bíblicos e você fica com uma mistura de sentimentos. Você fica com raiva, você fica triste e você fica preocupado. Por quê? Porque você vê crente quando fala assim, lê um texto aí do apóstolo Paulo para nós. Quem achar primeiro um texto de Paulo fica de pé. Tem gente lá em Gênesis procurando. Mas como assim? O pregador fala, vamos abrir a Bíblia no livro tal. E é uma luta para achar o livro. Está saudável espiritualmente? Não está. Está doente, nem sabe mais. Por isso que dá esse misto de sentimentos. Você fica com raiva. Como que o crente está desse jeito aí? Você fica triste porque você fala, é lamentável isso aí. E você fica preocupado. Qual que é o futuro da igreja? Da nossa igreja desse jeito? Entende o que Cristo está dizendo? Você tem que ter fome de Deus, das coisas de Deus. Ter prazer nisso, ter apetite pelas coisas de Deus. Senão você vai ficar doente. Como que a gente se alimenta? Você se alimenta hoje, agora não precisa comer mais não. Não, amanhã eu vou comer de novo, vou ter fome de novo, apetite de novo. E quanto mais saborosa e variada a comida, melhor, não é não? As coisas espirituais é a mesma coisa. Mas para muitos crentes é assim? Não é. Ele não tem mais fome e sede de justiça. E é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. E quando nós nos alimentamos mal, também nós vamos sofrer. E que tal as crianças? Tem muitos pais e mães aqui. Como que são as crianças pequenas? Elas são legais para comer comida boa? Não. Ela sai para brincar, pega um brinquedo lá, se entrete. Está entretida lá com um brinquedo. Tem umas guloseimas lá, uns doces e uns salgadinhos aí, militos e não sei o que mais. E ela acha que isso está bom demais. Não, não quero comer não preciso não, estou bem. Ela está entorpecida pelos brinquedos e pela comida ruim que ela está comendo. Tem crente assim. Hoje em dia. Ele está comendo comida ruim. Já ouviu falar da veneno na panela? Qual foi o profeta? Elias ou Eliseu? Sempre mistura os dois. Fizeram comida lá com a planta que eles não conheciam. Por quê? Desespero de fome. Vamos pegar um mato aí, uma planta, e vamos fazer uma sopa. Eles fizeram e comeram. Quando comeram, o que eles viram? Essa planta é venenosa, nós vamos morrer. Ah, profeta, tem veneno na panela. E ele orou e curou eles. E os crentes hoje estão comendo veneno na panela. E como tem? Aí ele fica entretido com música bonita, luz na igreja, canhão laser, fumaça, a performance, o show, o espetáculo na igreja. Aquela coisa legal de qualquer jeito, sabe? Você vai de chinelo, você vai de zorba pro culto. Ah, tudo bem, louvado seja Deus, irmão. Tem problema não, tá tudo bem. Deus ama você. Olha pro seu irmão e fala isso. Você viu essas bobagens no culto? Olha pro seu irmão e fala isso. Olha pro seu irmão e fala, lê a Bíblia, ora. Não acredita nesse pregador não. Nesse dirigente, não segue ele não. Sendo entretidos e comendo comida estragada e achando que está tudo bem. Não se alimentam. Aí quando fala assim, vamos procurar Jonas 2:2. Ele está lá perto de Apocalipse procurando. Faz uma pergunta simples da Bíblia. E ele olha para o pastor, o que é, pastor? Eu estou para te dar um soco. Você está me perguntando o que é? Cria vergonha. Não fica com vergonha. Não, está tudo bem, tudo normal. Por isso que Cristo está falando, você tem que ter fome e sede. Desesperadamente. E quanto mais, melhor.
Vai na conferência. Recentemente uns irmãos aqui foram na conferência, num banquete espiritual. Tem uns que vão, não quero, não gostei, né? Dorme lá. E o outro? Pô, puxa vida, que coisa, eu quero ver a próxima pregação. No ano que vem eu quero vir de novo, vou me programar, não vou perder não. E culto nas igrejas, mesma coisa. Tem uns que estão com inapetência. Quando está doente, a gente quer mais dormir do que comer, não é? Você está assim no culto, você mais dorme, tem sono do que apetite pelas coisas de Deus? Tudo isso são sinais de Deus para nós. Ele está mostrando, ele está falando. Então é isso que ele falou. E por último aqui, a recompensa para os famintos no reino de Cristo. Como que ele termina o versículo? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quanto mais fartura, quanto mais sede e fome, mais fartura Deus vai dar. Mais Ele vai te alimentar, mais você vai se banquetear, mais fundo você vai nas coisas de Deus e vai conhecê-lo melhor. E vai admirá-lo mais, e vai querer mais comunhão com Ele, chegar mais perto, confiar mais, aumentar a qualidade de vida. Mas se não tiver fome e sede de justiça, se um domingo por semana está bom, em casa, não tem crente que não ora nem para comer. Quando ele vai se alimentar, por que isso é importante? Porque quando eu vou comer, quando o crente vai se alimentar, e ele para agradecer a Deus, ele está reconhecendo, Senhor, se o Senhor não me der a saúde, eu não vou comer. E eu vou morrer. Se o Senhor não abençoar a nação e o mundo com comida e bebida, eu não teria esse alimento aqui na mesa. Tudo é porque Ele deu. E o que a gente faz? Não, Ele não deu nada não. Tudo foi eu que consegui com meu dinheiro. Aí dá um peteleco, joga uma doença, cadê o dinheiro? Tira o trabalho, tira o emprego, tira a família, tira o filho, tira tudo, e agora? Nós não sabemos o que é ter fome. Esses sobreviventes dos Andes, um deles falou o seguinte: quando eles estavam lá, eles não queriam saber de dinheiro, podia dar uma mala cheia de pedaços de barras de ouro, eles não queriam fazer com ouro ali. Prazer sexual nem passava pela mente deles. Lascívia não existia neles. Tudo que eles queriam era o quê? Comer alguma coisa. Nós precisamos estar assim pelas coisas de Deus. Aí nós vamos ser cidadãos de Cristo, em quem Ele tem prazer, e Ele promete matar essa fome e sede. Mas com o que Ele mata? Essa fome e essa sede. Nós vimos hoje à noite. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue tem a vida eterna. O que Ele prometeu para a mulher samaritana? Se você beber essa água aqui do poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber dessa água que eu estou te falando, nunca mais você vai ter sede. Será que ela entendeu do que ele estava falando? Se você comer essa comida que eu te dou, meu corpo e meu sangue, você nunca mais vai ter fome. Será que a gente é assim? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe. Oremos. Pai Santo, louvamos o Senhor por Tua palavra, por essa pregação do Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a estar absorvendo tudo isso e nos lembrando no nosso dia a dia de colocar tudo isso em prática. Que tudo seja para a Tua honra e glória e para o nosso bem. Leva-nos na Tua paz, na Tua proteção, e durante essa semana nos conduza na Tua vontade. O Senhor sabe que nós não temos poder para levar a palavra do Senhor até o coração de ninguém, nem do nosso mesmo, somente o Senhor. Então faça isso, Senhor, e nos proteja do mal, nos proteja do veneno na panela, e nos use para a Tua honra e glória. Motive a nossa fé para que estejamos orando para que venha o Teu reino e para que o Senhor Jesus venha logo para nos buscar.
É no nome dele que nós oramos com gratidão. Amém.